que é sobre exercício e imunonutrição, né? A gente colocou o tempo, eu coloquei lá o tema de nutrição e exercício, para atletas e praticantes de atividade física, as novas perspectivas que a ciência nos traz. E eu escolhi esse tema, lógico, por todo o momento que a gente está vivendo, né? Estamos vivendo essa história da quarentena, da infecção pelo Covid-19, mas sistema imunológico é uma coisa que eu sempre me preocupei com meus pacientes, né? Tanto que quando começou essa história toda aí de Covid e tal, começou a história, né? Você tá tomando isso, você tá tomando aquilo, o que você tá tomando? E muitos dos meus pacientes falavam assim, poxa, Nutri, eu já tô tomando o que todo mundo tá mandando tomar por aí, que legal, tal. Porque cuidar do sistema imunológico, o sistema imunológico é o nosso sistema de defesa inicial. Então, cuidar dele é extremamente importante quando a gente pensa em saúde, em performance esportiva, estar sempre, né, com esse sistema imunológico fortalecido, faz com que a gente consiga enfrentar qualquer problema de saúde ou até mesmo consiga ter melhores efeitos em relação ao exercício para a nossa saúde, tá? Então, o sistema imunológico é um assunto que é muito difícil, não é um assunto fácil, né? É um assunto que eu sou extremamente apaixonada, porque é algo que faz parte do meu dia a dia, da minha prática clínica com meus pacientes, independente desse paciente. A atleta, né? A nossa maior preocupação com os atletas que a gente tem é que ele não fique doente. Que mesmo no contato com esses vírus e bactérias que a gente tem diariamente, né? Que a gente consiga fazer com que esses atletas consigam se defender o máximo possível das infecções. Porque estar expostos a vírus e bactérias, nós estamos o tempo inteiro. O que nos diferencia é a habilidade de lidar com esses vírus e bactérias, para que a gente não fique doente. Então, o atleta, se ficar doente, ele vai ter um prejuízo muito grande na sua performance esportiva, inclusive na sua rotina de treinamento. Então, todo o nosso papel é sempre fazer com que a gente faça, é sempre tentar fazer com que esse atleta consiga lidar da melhor maneira possível com essas infecções que ele está exposto no dia a dia. Não só o atleta, como todos nós, né? Estamos expostos diariamente a uma infinidade de vírus e bactérias que podem comprometer a nossa saúde, tá? Bom, esse é um trabalho muito interessante, é um trabalho que foi publicado em 2017, eles fizeram uma avaliação dos atletas olímpicos que participaram das Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016, aqui no Brasil, né? E foi muito interessante porque eles foram ver qual era a taxa de doença, ou enfim, a taxa de... Vai devagar, André, tô tentando. Gente, quem não me conhece ainda vai ter que se acostumar com o meu ritmo. Ó, vambora. E eles fizeram uma avaliação bem interessante em relação ao índice, né, de doenças infecciosas que esses atletas apresentavam 7 dias e 1 dia antes da competição. E olha que interessante, né? Eles foram avaliados 11.274 atletas de 207 países. E a maior incidência foi em esportes como mergulho. 12% dos atletas apresentaram uma maior incidência de infecções, de doenças relacionadas com infecções. 12% na maratona aquática. A maratona aquática foi a que teve maior índice, inclusive em eventos que duravam até 7 dias antes da competição. A vela, canoa, equitação, nado sincronizado. Parece que esses esportes, nas Olimpíadas de 2016, foram os esportes que maior apresentaram índice de infecções. E vejam só que 47% das infecções eram infecções respiratórias e 21% infecções do trato gastrointestinal. Então, de fato, existe aí uma maior probabilidade, né, desses atletas, especialmente os dias que antecedem as competições, de desenvolver algum tipo de infecção. E a gente, enquanto nutricionista, tem que estar muito ligado nisso. Por que será que esse momento que antecede a competição, especialmente aqui, eles avaliaram 7 dias, até 1 dia antes da competição, por que será que esses atletas têm uma maior predisposição a essas infecções? Então, a gente vai tentar desmistificar isso aqui para vocês hoje e tentar mostrar por que essas infecções são tão frequentes nesse tipo de paciente, né? Esse é um outro trabalho muito interessante, publicado em 2016, com 7.031 corredores, e eu trouxe porque eles fizeram uma avaliação muito bem feita, de 8 a 12 dias que antecederam a maratona, e eles viram que 19% dos atletas que participaram, que foram avaliados, né, dos 7.031 atletas avaliados, 19% tinham sintomas de infecção, e que desses 19%, 12% eram sintomas respiratórios, 3,5% sintomas gastrointestinais e 1,3% tinham tanto sintomas gastrointestinais quanto sintomas respiratórios. Então vejam que, de fato, determinadas modalidades esportivas possuem uma prevalência maior em atletas desenvolverem algum tipo de infecção. As infecções respiratórias são muito mais comuns do que as infecções gastrointestinais, mas a gente, como nutricionista, não pode deixar de levar em consideração as infecções intestinais, né? Porque essas infecções
o sistema intestinal, vocês vão ver aqui hoje, que está muito relacionado com a questão imunológica. Então, a gente precisa entender e prevenir com que essas infecções gastrointestinais, que muitas vezes podem acontecer na pré-competição, até mesmo com uma conduta nutricional inadequada. Esse indivíduo comeu no lugar errado, teve um contato com algum tipo de bactéria, algum tipo de vírus que pode ter trazido algum desconforto gastrointestinal, esse atleta, de repente, comeu uma coisa diferente. Então, a gente, como nutricionista desse tipo de paciente, tem que estar muito ligada, né? Especialmente nesses dias que antecedem a competição, para evitar esses eventos que parecem ser comuns em atletas. E olha que interessante, mesmo esses atletas conseguindo finalizarem a corrida, boa parte deles abandonam a prova ao longo da maratona. Então, o que foi observado nesse estudo é que, mesmo esses atletas competindo com esses antecedentes de infecções respiratórias, principalmente, esses atletas podem sim cruzar a linha de chegada, mas eles correm um risco muito grande, inclusive, de abandonar a prova. Além disso, eles têm um risco muito grande de desenvolver mais infecções no pós-maratona, né? Que é um momento crucial que a gente vai ver, onde a gente tem uma janela de oportunidade enorme, onde esses atletas podem ter a saúde comprometida. Então, mesmo eles chegando, né, na linha de chegada, chegando aí no final da maratona, eles podem ter um risco maior de desenvolver esses riscos. E aí, uma simples gripe, né, que uma pessoa que não treina, para uma pessoa que não é atleta, isso pode ser uma gripe, pode ser simples, pode durar 3 dias, 7 dias, pode ser algo em que ele consiga lidar com muita facilidade ou não, ele pode ter uma gripe muito intensa, mas para uma pessoa que não treina, isso ok. Agora, para um atleta, isso é muito complicado, porque, na verdade, isso pode levar à perda de dias de treinamento. Dias de treinamento pode comprometer todo um ciclo de treinamento desse atleta. Então, esse atleta, quando fica doente, ele pode... Deixa eu só ver aqui as perguntas. Está travando, né? O atleta, quando fica doente, ele tem um prejuízo gigantesco na performance esportiva. Primeiro, porque ele perde dias de treinamento. Segundo, porque muitas vezes ele tem que fazer uso de antibióticos ou até mesmo outros tipos de medicamentos anti-inflamatórios que vão comprometer muitas vezes a resposta adaptativa de treinamento. Então, o que a gente mais luta com os nossos pacientes atletas, esportistas, amadores ou não, é que eles não fiquem doentes durante o ciclo de treinamento. Claro que a gente luta também com a prevenção das lesões, né? Mas a gente também tem que lutar para que esse atleta não fique doente, porque de fato, e outra, a gente tem um grande problema aqui, porque muitas vezes o atleta fica doente e ele vai treinar mesmo doente, porque ele não quer perder dia de treino. Eu mesmo já fiz isso, quem aqui que treina nunca fez isso? Eu já fiz isso muitas vezes, oh meu Deus, sim, fiz. Já fiz isso muitas vezes, já tô perto de fiquei doente, fiquei gripada, dificilmente eu fico gripada, viu gente? Mas fiquei doente, fiquei gripada, e o que acontece? Vou treinar, porque eu não quero perder os meus dias de treino. Claro que não vou perder os meus dias de treino, né? Vou competir, estou preocupada com a planilha que eu tenho que seguir e acabo de treinar doente. E isso piora ainda mais a saúde desse paciente, ainda mais a saúde desse atleta. Então é muito difícil. Se imagina se eu, né, que sei de tudo isso, sei que treinar doente faz mal, se imagina um atleta que às vezes não tem muita consciência disso. Então ele vai treinar doente e isso vai, claro, comprometer a saúde e a performance dele. Esse é um trabalho muito interessante também do Instituto Australiano de Esporte, nossa Burke, Luiz Burke, que vai estar aqui esse mês com a gente no Arnold Online. Ela é a nutricionista responsável pela equipe olímpica australiana, né, inclusive do Instituto Australiano de Esporte. E esse estudo é muito interessante, que olha só, eles colocaram ali que o sucesso de um atleta depende de como ele gerencia suas lesões e os episódios de doença. Então, é muito importante a gente pensar que, olha só, atletas que completam 80% do treino planejado na semana, sem qualquer lesão ou sintoma de doença, possuem 7 vezes mais chances de obter sucesso em sua competição-alvo. Agora apareceu lá, né? E que 50% das doenças ocorrem durante os 2 meses que antecedem a competição-alvo. Então, esses 2 meses, que geralmente dentro de uma fase de periodização é a fase pré-competitiva, é uma fase onde a gente tem o maior risco desses indivíduos desenvolver algum tipo de lesão ou algum episódio de doença. E que 30% das lesões ocorrem durante o primeiro mês da fase de preparação do atleta, que muitas vezes veio, né, de uma fase de transição, não cuidou muito da alimentação e do processo de recuperação, ou ficou muito tempo sem treinar, e acaba que quando ele entra no novo ciclo de treinamento, ele entra totalmente despreparado para a fase de preparação inicial do treino e acaba tendo mais risco de lesão. E isso é um assunto importante para a gente falar agora nesse momento de quarentena, porque quantos atletas pararam o seu ciclo de periodização porque não estão conseguindo treinar? Pensem em nadadores, né? Então, muitos atletas não estão conseguindo fazer. Meus atletas de CrossFit, por exemplo, não estão conseguindo treinar. E aí, o que acontece?
Se ele não se cuidar nessa fase, onde ele não está conseguindo fazer um treino adequado, quando ele entrar para um novo ciclo de treinamento, quando as competições forem marcadas, quando ele voltar a ter acesso aos locais de treinamento, se ele não estiver muito bem preparado para entrar nesse novo ciclo de treino, ele pode sim ter um maior risco de desenvolver lesões e até mesmo infecções, né? Então é muito importante que o atleta que vive do esporte principalmente, que ele tome muito cuidado com essas questões que envolvem a periodização do treinamento, e a gente vai falar um pouquinho mais em relação a esses períodos, né, que antecedem os períodos de treinamento e risco de infecções. Gente, eu não consigo olhar as perguntas e dar aula aqui ao mesmo tempo. Então, de repente, se eu não vou conseguir responder as perguntas durante a aula, e depois a gente pode tentar responder isso no final, tá bom? Então, eu tô vendo que vocês estão mandando aqui várias perguntas, mas não tô conseguindo acompanhar. Então, eu vou seguir o conteúdo, porque tem bastante coisa, e aí depois eu abro um pouquinho para pergunta no final, tá bom? Bom, a maioria das lesões estão associadas com um quadro que a gente chama de overtraining. Acho que não foi o slide aí, foi? Tá. A maioria das lesões estão associadas, dá um delay aqui, né? Então eu apertar e aparecer. Associadas com overtraining. Atletas têm 3 vezes mais chance de alcançar seus objetivos quando tem menos de 2 episódios de lesão ou doença. Então, aquele atleta que se lesiona menos, aquele atleta que tem menos infecção respiratória. Eu tô tentando ir devagar, gente. Tem aqui alguém aí falando, Andréa, vai mais devagar. Tô tentando. Então, esses atletas que têm menos lesões e menos infecções, eles conseguem alcançar com mais facilidade o seu objetivo, tá? E guarda essa informação, que a maioria das lesões estão associadas com overtraining, que eu vou falar de periodização de treinamento e a gente vai entender isso um pouquinho melhor, tá? Além disso, olha só, cada semana de lesão ou doença representa 26% de redução na chance de alcançar seus objetivos. Então, cada semana que esse paciente não treina, ou cada dia perdido de treinamento durante uma semana, representa em 26% de redução na chance de alcançar o objetivo final. Então, vejam o quanto é importante a gente tentar fazer com que esse atleta não se lesione e fazer com que ele também não tenha nenhum tipo de infecção respiratória, gastrointestinal, qualquer tipo de infecção nessas fases de treinamento. Olha só, a maioria das doenças ocorrem 2 meses antes da competição-alvo, porque nos momentos 2 meses antes da competição-alvo é o momento em que esse paciente está em fase de pré-competição ou competição, na fase específica para a competição. A intensidade de treino nessa fase é muito alta, e isso faz com que se tenha maior ativação do sistema imunológico, como a gente vai ver, fazendo com que esse paciente tenha mais risco de desenvolver as infecções do trato respiratório superior. Então, preste atenção no ciclo de treinamento do seu atleta. Tome muito cuidado na fase de treinamento que esse atleta está, porque muitas vezes ele fica doente, a gente não sabe nem por quê, porque você não prestou atenção na periodização, né?